Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre espelhos planos, beleza? Então vamos ver o enunciado do nosso exercício, vamos ver o que ele quer, os objetivos e resolver ele, beleza? Então, ó, o enunciado é o seguinte: a que distância da superfície do espelho está a imagem da lâmpada, tá? Então a gente tem aqui a nossa fonte de luz, a gente tem ar, água e o espelho lá embaixo. E o nosso objetivo é descobrir a que distância a imagem dessa lâmpada vai estar no nosso espelho, tá? Então, já definido o objetivo, vamos entender as circunstâncias, né? O que significa isso daí? Então, ó, a gente tem aqui esse ponto O, que é exatamente a nossa fonte, né? A nossa lâmpada, que vai emitir um raio de luz, aí é que a gente considerou ele indo reto, certo? E vai ter uma distância D dessa imagem até o espelho, tá? Que o nosso objetivo é encontrar esse D aqui, beleza? A gente definiu como D2 a distância, né, o tamanho da coluna de água, e como D1 a distância da fonte até o início aqui, né, que seria a parte do ar, né, até começar a parte da água, ok? A gente também analisou um pedaço, ó, em que a luz incidia inclinada. Então a gente sabe que ela vai sofrer um desvio, vai voltar e vai sofrer um desvio de volta, ok? E definimos como θ esse ângulo de entrada em relação ao normal e θ' o ângulo exatamente refratado, tá? Então o θ é o ângulo de incidência e o θ' é o ângulo refratado. E aí a gente aqui definiu alguns triângulos. Um triângulo esse aqui, ó, AOB. Outro triângulo esse aqui, ó, BDC, certo? Beleza? E esses dois triângulos vão ser principais que a gente vai estar trabalhando, ok? E aí a gente vai analisar a relação entre θ, θ', e com esses ângulos a gente vai conseguir referenciar, né, o que a gente precisa. A gente precisa mesmo referenciar esses triângulos. Ah, e outro triângulo aqui importante, ó, esse aqui, IAC, tá? Esse aqui também é um triângulo grandão, aqui em preto, que é importante a gente saber como é que ele funciona, tá bom? Então a gente vai analisando cada um desses triângulos e relacionando cada um desses ângulos. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai definir é a seguinte: os ângulos que a gente está analisando são ângulos muito pequenos, tá? Então olha o seguinte, a gente vai definir que a nossa tangente de θ é muito próximo do nosso seno de θ e é tão próximo do seno de θ e é tão pequeno que a gente vai considerar o próprio valor do θ, tá? A mesma coisa para o ângulo θ'. A gente vai considerar que a tangente do θ' é muito próxima do seno de θ', que é muito próximo do próprio θ', tá? Essas são as considerações que nós vamos tomar, beleza? A gente também sabe, ó, que na mudança, quando a gente tem uma refração, uma mudança de um meio para o outro, a gente usa a lei de Snell, certo? Que diz que o N do ar vezes o seno de θ é igual ao N da água vezes o seno de θ', certo? Se a gente fizer aqui os isolamentos de cada um, lembrando, né, que seno de θ é igual ao próprio θ e que o seno de θ' é igual ao θ', a gente encontra exatamente, ó, que θ é igual a N da água vezes o θ', lembrando que a gente considera o N do ar aproximadamente 1, certo? Então a gente define que o θ' é igual a θ dividido pelo N da água, tá? Vamos ver então o nosso primeiro triângulo, ó. Lembra, esse triângulo aqui é o em preto, o CAI. A gente sabe que o θ é lá em cima, ó, e a gente sabe também que duas paralelas, né, considerando a paralela aqui embaixo, cortadas por uma transversal, vão ter o mesmo ângulo. E no caso aqui, ó, esse θ perpendicular e transversal. E aqui, ó, perpendicular e transversal, esses θs aqui vão ser iguais, certo? A gente sabe que esse cateto aqui, ó, ele vale exatamente D2 mais D, que é o tamanho da coluna de água e a distância da imagem, certo? E esse comprimento aqui a gente vai chamar ele de AC, tá bom? A gente vai estar chamando esse comprimento aqui de AC. Então a gente sabe o seguinte, ó, a tangente de θ, que é igual ao próprio valor de θ, nesse caso vai ser igual a AC, que é o cateto oposto, dividido pelo AI, certo? Lembrando que aqui embaixo é a nossa imagem, tá? Dividido pelo AI, que é D mais D2, certo? Então o que a gente pode definir? Se a gente isolar o nosso D, a gente encontra que AC dividido por θ menos D2. Isso aqui então a gente já define os parâmetros, né, para a gente calcular o nosso valor de D, que é o que a gente precisa, né? A gente tem que descobrir qual é a distância da imagem até o espelho. Esse AC aqui, vale lembrar, que é exatamente AB mais BC, tá? Lá dos nossos triângulos, certo? Então esse é o primeiro triângulo que a gente analisou.
O segundo triângulo que a gente vai analisar é o OAB, tá? O OAB é o seguinte, ele me dá o D1, que é a distância do início da água até o ponto de luz, certo? E a gente sabe que aqui, ó, se aqui é θ, o oposto pelo vértice, aqui também vai ser θ do nosso triângulo, certo? Como a gente sabe que a tangente de θ é igual ao próprio valor de θ, a gente sabe que, ó, AB sobre D1 vai ser igual a tangente de θ, que é o θ, então a gente descobre que AB é igual a D1 vezes o θ, certo? O próximo triângulo que a gente vai analisar é o CBD, certo? Que é muito importante esse triângulo, porque olha só, o cuidado que você tem que tomar é o seguinte, a gente sabe que aqui é o θ', que é um ângulo refratado, e oposto pelo vértice ele vai estar aqui embaixo, θ', certo? Como é que eu faço para definir quanto que vale a tangente dele? Ó, é CB sobre 2, ou BC, né? BC sobre 2, sobre D2, né? Então é como se fosse BC sobre 2D2, nesse caso. Então, ó, BC sobre 2 sobre D2, para dar a tangente desse θ'. E como eu falei, tangente de θ' é igual ao próprio θ', certo? Então qual é a conclusão que a gente chega? Que o BC é igual a 2D2 vezes o θ'. Só que lembra que lá no passo anterior a gente já definiu quanto que valia o θ', que era exatamente θ sobre o N da água? Então a gente vai substituir lá naquela fórmula do D os valores de AB e BC que a gente encontrou aqui, tá bom? Então, ó, se a gente substituir lá naquela fórmula do D tudo isso, a gente vai encontrar então, ó, que D é igual a D1 vezes θ, e isso daqui, ó, é exatamente AB, certo? Mais 2 vezes D2 vezes θ sobre o N da água, que isso daqui é exatamente BC, certo? Tudo, e aí lá na fórmula, se você olhar, é AB mais BC dividido por θ, ou seja, eu substituí AB, substituí BC e dividi tudo por θ, e no final eu ainda subtraía o nosso D2, tá? Feito tudo isso, a gente consegue chegar na fórmula, né, que mostra exatamente como é que funciona a distância da imagem da nossa lâmpada até o espelho. É igual a D1 mais 2D2 sobre o N da água menos D2. Lembrando que o nosso θ, né, que estava dividindo aqui fora do parênteses, dividiu o θ que multiplicava o D1 e dividiu o θ que multiplicava o 2D2, tá? E a gente chega exatamente na nossa fórmula, né? A gente chega na fórmula que a gente precisava para calcular o valor do D. Os nossos dados, ó, são que D1 é igual a 250 centímetros, D2 é igual a 200 centímetros, o N da água é igual a 1,33, então é só substituir, tá? Então, ó, no nono passo a gente vai ter que 250 mais 2 vezes 200 divididos por 1,33 menos 200, tá? Que vai dar como resposta final um D igual a aproximadamente, né, 350,75 centímetros, tá? Então, a distância da imagem do nosso ponto de luz até o espelho, né, a imagem, tá, vai ser 350,75 centímetros, tá? Qual é o foco principal? Você vê que todos os nossos passos foram para chegar exatamente nessa fórmula, para que você consiga entender qual é o processo, né, de identificação de θ', ângulo refletido, ângulo refratado e as distâncias para conseguir calcular a distância até a imagem. Você vê que chegando nessa fórmula, né, você substituindo os valores, você já consegue chegar no valor final. Então, por exemplo, se essa questão fosse discursiva, você teria que fazer todo esse processo que a gente fez para chegar na resposta final, né, D igual a 350,75 centímetros. Mas se por acaso a questão fosse múltipla escolha e não precisar justificar as contas, você já poderia usar só essa fórmula aqui, né? Seriam só 4 passos para chegar na resposta final. Então, dependendo da questão, sendo discursiva ou múltipla escolha, você pode demorar um pouquinho mais para chegar na fórmula, mas se for múltipla escolha, jogando a fórmula direto, você já chega no valor final. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!